Olá, sejam bem-vindos ao UniFespCast, sua academia descomplicada de informação. Eu sou o Daniel Amorim e junto com a Cris Lacerda, vamos conduzi-los na jornada de hoje. Nosso propósito é claro, te dar insumos para que você tenha uma jornada acadêmica mais tranquila e previsível. Se joga, abre a cachola e vem junto com a gente. Olá a todos, e hoje no nosso bate-papo nós vamos falar do curso de Economia, dentro da matéria, uma das principais, que é a Introdução à Economia. A gente sabe que é uma disciplina que vai abrir a mente dos alunos sobre todas as teorias econômicas e dar aquela pincelada, aquele pontapé inicial para quem quer já começar a ver as coisas sobre o curso de Economia. Então, para explorar mais esse curso, continue com a gente nesse bate-papo, que hoje a gente trouxe nosso grande professor aqui para conversar sobre a economia. Esse podcast ele é uma realização dos estudantes de Ciência e Economia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E na nossa sala de hoje, eu não vou falar sala para quem está estudando aí, para não ficar com medo, tá? A ideia aqui é um bate-papo descontraído, mas no nosso podcast de hoje, estou com ele, Diogo De Prince, que é pesquisador do Centro de Macroeconomia Aplicada, CEMAP, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao bate-papo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer aí. Uma coisa é que o Centro de Macro mudou o nome, tá? Chama Macrolab agora. Mas é só curiosidade. Macrolab. É só curiosidade. Não, curiosidade super importante para a gente deixar bem atualizado. Então, hoje, ao invés de pesquisador do Centro de Macroeconomia Aplicada, que continua sendo, mas é do Macrolab. Muito bom. E, professor, já para a gente começar aqui o bate-papo, talvez eu acho que é uma grande curiosidade nossa que vai conversar contigo, mas também de outras pessoas, porque as pessoas têm muito aquela curiosidade de entender por que né, as pessoas decidem escolher tal curso ou trilhar tal jornada profissional. E com você não vai ser diferente, a nossa curiosidade é a mesma, ainda mais porque você já é um profissional e um estudioso consolidado dentro da área. Então eu queria entender por que você decidiu, ou como você decidiu estudar economia. No fundo, lá atrás, eu gostava da parte de finanças, achava interessante a parte de finanças e gostava da área de história, gostava de matemática, física. E aí eu prestei vestibular quase tudo em economia. Prestei só um lugar, como não tinha curso de economia na época, aí eu cheguei a me inscrever em física, mas vendo ainda mais hoje em dia, com certeza não era o que eu gostaria. E aí foi mais ou menos nessa linha aí E uma parte que puxou foi essa área de finanças, que eu achava interessante e tal, e acabou ajudando a direcionar também. Perfeito, professor. Em relação, eu acho que a gente pode até fazer com os dias atuais e quando você começou, ingressou na faculdade, o que você sente que mudou em relação aos dias atuais e quais são os principais desafios nessa jornada? Olha, o que mudou bastante de quando eu fiz a graduação para hoje, com certeza é a parte computacional. Tipo, de maneira geral, não só em economia, tá? Mas obviamente que lá 2000, meio dos anos 2000 para cá mudou muito a parte computacional, né? De maneira geral, as diferentes áreas, mas em economia era algo, sei lá, às vezes pouco mencionado no curso e hoje em dia mudou bastante, assim. Hoje em dia difícil você não ouvir falar disso em alguma parte do curso, tá? Pelo menos em uma parte do curso. E se tornou muito mais presente até com uma diversidade de softwares livres que não tinha antes. Antes, na verdade, já tinha, mas eram bem mais pobres comparado com os dias atuais. Os softwares pagos eram muito melhores, tá? Então, isso hoje fica mais fácil para apoiar a aula ou mesmo para o aluno já aprender já durante o curso.
E só para pegar o gancho aqui para o pessoal entender do que o professor está falando de software, já no primeiro semestre a gente tem um projetinho no software R, que o professor Diogo passa para a gente fazer. Então, para você já ficar preparado, porque já começa a entrar nesse mundo de linguagem de programação, aprender os códigos. Então, é uma coisa que dentro do mercado de trabalho se usa muito. Então, quem já está tendo esse contato, o primeiro contato já na primeira disciplina da faculdade é muito importante. Então, é mais só pegar o gancho que o professor está falando, que também já está muito voltado ao que você vai aprender no dia a dia do mercado de trabalho, né? Show de bola, Cris. É como se a gente pegasse, né, o Excel que todo mundo conhece melhor e, enfim, dentro de um mundo muito mais gigantesco, né, professor, de dados econômicos, de todos os aspectos, e a programação R ela vai fazer uma leitura desses dados de uma forma muito dinâmica, né, com comandos como aí foi dado, onde você consegue interpretar, sabe aquele dado que a gente vê ali no Jornal Nacional do William Bonner, hoje em dia não tem mais a Fátima, né, mas enfim, então toda aquela compreensão de dados é feita através dessa programação, e eu imagino, professor, como deveria ser lá no passado, né, sem programações como essa, né, como que eram feitas essas análises e tudo mais. E aí, professor, então você falou um pouquinho aí que você entrou aí no ramo da ciência econômica porque gostava de finanças, aí viu que o curso ali cabia para você, até me surpreendeu que você gosta de física e vários outros estudos aí, né, bem difíceis aí na vida do estudante, e já dá para ver que você é uma pessoa bem intelectual, um cara bem de ciência aplicada mesmo. Mas hoje você já é consolidado profissionalmente, né? Você estuda, faz pesquisa e tal. E muito também da curiosidade dos alunos é entender como é o pós-universidade, como é o mercado de trabalho. E eu queria entender de você se aquilo que você projetou profissionalmente durante a sua formação, se você está conseguindo realizar. Olha, assim como eu falei que a parte computacional mudou, acho que o mercado de trabalho para economista mudou também. Mudou assim, ampliou, tá? Então já existia um mercado de trabalho antes, só que hoje você, como economista, você pode tranquilamente acessar muito essa parte de ciência de dados que expandiu bastante, tá? Então, você tem essa parte que você vai disputar vaga com, sei lá, físico, matemático, engenheiro, mas o economista tem uma boa inserção, tá? Além das funções já mais tradicionais de economista, tá? Então, eu vejo hoje um mercado de trabalho melhor do que tinha no passado, no sentido de que você tinha você ampliou as possibilidades de mercado de trabalho, tá? Então, assim, você pode trabalhar em várias áreas, coisas que não se tinha tanto no passado. Então, por exemplo, quero trabalhar com políticas públicas. Posso trabalhar tranquilamente. Tem uma área muito forte em economia de políticas públicas. Eu quero avaliar, sei lá, política Bolsa Família, quero avaliar seguro-desemprego. Por que eu vou avaliar? Porque para mudar a política, ver se alguma coisa pode ser melhor feita, se é uma política ruim, etc. Isso trabalhando na parte governamental, poderia ser, como no mercado privado, tá? Então você tem instituições, sei lá, fundações, eu vou preferir não falar nomes, tá? Mas Uhum. tem fundação de um banco famoso, tem fundação de um ex-piloto de corrida de Fórmula 1 e por aí vai, entre outros, tá? Que fazem muito isso. Além de organismos multilaterais. Então, Banco Mundial, BID, etc. Então, essa é uma área que não existia tanto no passado e é uma área, talvez, eu acho que deve ser a área com maior dinamismo hoje na área de economia. Tá? Você tem os prêmios Nobel recentes e a área que, com certeza, cresceu muito nos últimos anos, provavelmente é mais dinâmica. Então, tem essa área, tem a área de banco, que é muito forte, muito dinâmica, fundo de investimento que você pode trabalhar, family office, que seria algo. Family office é quando você
basicamente trabalha gerenciando as finanças de uma família, de um núcleo pequeno, se for uma família com muitos recursos, e normalmente é uma função relativamente mais calma no mercado de trabalho, relativamente mais tranquila de fundo de investimento. Você não vai ter posições, em geral, tão agressivas quanto poderia em outros lugares. Tá? Então, você vai ter essa parte para trabalhar, você pode ter áreas como consultorias econômicas, que você vai ter de tudo, para trabalhar com economia e direito, para trabalhar com um projeto de infraestrutura, como que o contrato de regulação, contrato de concessão deveria ser feito, vários, aí cabe um rol muito diferente, desde como que se espera preço de agronegócio, de commodities agrícolas, commodities metálicas, etc., até desenho de, por exemplo, um imposto, como que impactaria o setor, etc. Tá? Então você tem uma diversidade de áreas possíveis aqui, lembrando algumas áreas que você poderia trabalhar. Tá? Então, com certeza tem mais áreas que eu não estou lembrando, mas e É um rol não bem mencionando grande nenhuma também, área de né? ciência de dados, por exemplo, Ah. já especificamente. Mas profissionalmente, aquilo que você projetava, você conseguiu? Você está pavimentando esse caminho? Qual estágio que você está? Ou é lógico, acho que o dinamismo mudou muito também, né? Da sua formação, porque você via o que você tinha de mundo, porque hoje é, né? E isso também eu acho que o que a gente vai projetando profissionalmente, isso também pode ir acompanhando esse dinamismo e você vai mudando, né? Mas como que você avalia aquilo que você esperava pós-curso de economia e o que você conseguiu? Na verdade, na graduação, eu não esperava ser acadêmico, não. Não esperava ser professor, não. Na verdade, eu não ia nem prestar ANPEC, na verdade. Eu prestei ANPEC eu me fiz a inscrição nos últimos dias, na verdade. Tinha um lugar que eu queria estudar, realmente, no mestrado, que foi onde eu estudei, mas eu ia para um banco, não estava longe de pensar em academia. Aí fui fazer mestrado, parei entre o mestrado e o doutorado, porque tinha dúvida se eu queria ir para a parte acadêmica ou não, apesar que o doutorado não precisava ser necessariamente acadêmico, tá? Mas eu não achava que eu ia ser professor, não, na verdade. Então, e nem fazer pesquisa, nada do tipo. Não era a minha ideia lá atrás, não, longe disso. Então, Mas acho hoje que você é feliz sendo professor? é, Pergunta difícil. é, eu acho interessante, tem seus pontos altos e baixos. Eu sempre falo que a parte que eu mais gosto é de pesquisador, tá? De professor, eu acho, eu acho legal, tem seus altos e baixos. Mas com certeza a parte que eu mais gosto é de fazer pesquisa, tipo, sem sombra de dúvida. Sim, é difícil, acho que todo mundo tem esses pontos altos e baixos em qualquer trabalho, né, mesmo um jogador de futebol tem seus pontos altos e baixos, né. Mas, professor, agora entrando mais na parte da disciplina de introdução à economia, quais os maiores desafios que você enxerga para a disciplina, especialmente se a gente for pensar que muitos alunos não têm familiaridade com o assunto? Tá, o curso de introdução à economia, ele é interessante para dar uma visão geral do curso, então você tentar ver um pouquinho sobre vários aspectos do curso. No caso da Unifesp, quando eu leciono a disciplina, eu acabo focando mais na parte micro, tá? Porque, na verdade, você sempre tem isso, não dá para cobrir todas as partes, tá, do curso de economia. Então, tem duas escolhas, tá? Ou você pode fazer um pouco de tudo, que eu acho que fica muito superficial, ou você entra mais em um assunto do que em outro. Então,
eu prefiro acabar focando, quando eu leciono, eu prefiro focar mais na parte micro, que é decidir como que as firmas precificam os bens, como que as pessoas demandam os bens, decidem comprar os bens, a que preço, decidir qual que vai ser o preço ótimo, e a quantidade ótima do mercado, qual que vai ser o preço que ficaria estável. Então, eu gosto por conta de dar uma visão geral dos vários aspectos, do ponto de vista individual do consumidor, individual da firma, até conseguindo trazer um pouco de ambiente do mercado para um bem, ou para um bem em seus concorrentes, etc. Então, eu acho legal para dar uma ideia do que vai se trabalhar, tá? E já dá, pelo menos quando eu leciono, eu já gosto também de trazer um pouco a parte matemática. Então, que nesse momento não dá para fazer muito mais aprofundado, mas dá para fazer ali a área de triângulo, dá para fazer algumas coisas de já ter uma ideia de, olha, quando tem uma movimentação, sei lá, tem uma mudança na renda das pessoas, como que isso muda o preço, a quantidade, as pessoas e as firmas estão melhores sob tal condição ou não, e por aí vai. Dá para ter uma boa ideia disso. E até uma coisa que eu acho que é interessante também, que normalmente, sei lá, ainda mais o aluno logo está entrando em economia, acho que não pensa nisso, que é falar sobre os bens que não são os tradicionais, que é o que a gente está acostumado, mas sim, por exemplo, bens que devem ser fornecidos pelo governo, porque tem problemas de apropriação, entre outras coisas, que isso aí já vai depois conversar diretamente com finanças públicas, tá? Então, acho que é legal, que é uma área que normalmente a pessoa não está pensando, ou não sei, eu, pelo menos, quando eu entrei, sei lá, trocentos anos atrás, em economia, sei lá, não era uma área que eu imaginava, assim, não sei, nunca tinha parado para pensar a respeito. Então, assim, tenta dar uma visão geral para a pessoa ver, olha, pô, achei interessante isso, não achei. Ou tem algum submundo ali que eu achei interessante, e por aí vai, para também dar aquele embasamento para o aluno. Será que eu escolhi o curso certo? Também já, porque tem uma infinidade, tem um cardápio de cursos para você fazer na faculdade. Você pode fazer a faculdade, o curso A, curso B, curso C, você escolheu economia. Então, também já faz essa ajuda. Afinal, tem gente que acaba entrando num curso e abandonando no primeiro ano para fazer outro, etc. Assim, ó, não é isso que eu queria, e por aí vai, tá? Show de bola. E tudo bem, né, professor? Eu acho que o grande barato, a grande sacada é você entender se aquilo está fazendo sentido para você ou não, né? Não é porque você entrou, você é obrigado a ir até o quinto ano e concluir. Poxa, é muito mais fácil. Já no primeiro semestre, você ter um curso de introdução à economia e entender nesse mundo, você entender que não é para você e você tomar uma outra decisão, do que você ter que percorrer os 5 anos para lá no final você decidir que não era aquilo que você queria e buscar uma outra área, né? Então, isso acaba ajudando também. Eu não tinha essa visão, mas é interessante ter essa visão de que talvez é um curso ali para colocar a pessoa, ou você, né, vai, ou você já pode decidir um outro curso a se fazer. E, professor, você já deu uma pincelada aí sobre o que esperar um pouco, pelo menos dentro da sua metodologia de ensino. Mas eu queria, assim, que de forma sucinta, se você pudesse comentar quais são as principais teorias econômicas abordadas na sua disciplina ou assim num contexto geral de introdução à economia? É, no curso que eu leciono, eu vou abordar mais, vamos dizer assim, é a roupagem que foi dado pelo Samuelson, por exemplo, que é um condensamento de várias teorias, que se formam uma estrutura mais tradicional. Por que eu digo isso? Porque, como é focado mais em micro, a parte que eu dou, então acaba sendo isso com alguma coisa. Eu dou algum pouco de comércio internacional,
seria um pouco ali em modelos ricardianos, tá? Pensando mais em modelos ricardianos. Não avanço muito. Normalmente, depois, lá no terceiro ano, vocês vão ver outras teorias de comércio internacional, que você tem outras, mas acho que a ricardiana, para um primeiro contato, é interessante. E você tem alguma coisa falando sobre discussões de outras vertentes, mas muito pouco, tá? E seria mais isso, já que em macro, que seria, olha, você tem, quando tem uma mudança de renda dos países, como que isso afeta a renda do Brasil, etc. É uma parte que eu não chego a dar, tá? Não consigo chegar, então eu acabo não abordando essa parte, tá? E uma coisa que também eu acabo dando um pouco, mas teoria dos jogos, que aí, dependendo do ano, eu consigo chegar, falar um pouco, que também seria um aspecto interessante, tudo nessa roupagem que foi criada. Perfeito, professor. E acho que é isso também, é o que você falou de teoria dos jogos, apesar de ser uma matéria de introdução à economia, depois a gente vê ela em micro 2. Então, para quem quer se aprofundar mais no assunto, pode ficar tranquilo que essa é só uma introdução, depois a gente vai ver mais a fundo muitos assuntos que o professor comentou aqui. E, professor, a gente já falou também sobre as habilidades, que é uma das habilidades que a gente tem que se desenvolve no curso de Introdução à Economia, que é a parte do R. Então, a gente vai aprender lá a mexer no software, o primeiro contato de muitas pessoas com esse software. Lembrando que esse software, o R, ele é tratado em muitas empresas do mercado financeiro, e além de você aprender já uma linguagem que também vai te auxiliar a aprender outras, então SQL, Python. Então, é uma habilidade bem legal que a gente já mencionou aqui. Agora, quais outras habilidades que a gente pode mencionar aqui para as pessoas que fazem um curso de introdução à economia? Olha, eu brinco que tem algumas habilidades. A primeira habilidade é a parte computacional, que é uma coisa importante, a gente procura dar alguma coisa no curso de graduação, né, na Unifesp. Mas tem outras habilidades como intuição, pensar o que você está fazendo, etc., que não é algo trivial, pode parecer trivial, mas o aluno de graduação normalmente vai ter uma dificuldade ali. Então, beleza, eu vou saber programar? Beleza. Mas você sabe o que você está fazendo? Você sabe qual é a interpretação do que você está fazendo? Essa normalmente é uma habilidade adicional, que nem sempre é uma habilidade um pouco mais difícil do aluno de graduação ter, tá? Acontece, mas é mais raro, ou acontece em menor profundidade, tá? Você tem essa parte de tentar integrar as teorias com as teorias econômicas ou de partes da economia, tá? Com o que você está trabalhando. Isso, às vezes, o aluno também não faz tanto. Falando assim, no mercado de trabalho, tá? Falando especificamente no mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho existe essa possibilidade, às vezes não pode ser feito. Eu acho que, pelo menos minha experiência, que no mercado de trabalho o aluno acaba não integrando tanto isso, tá? Acaba integrando coisas que são de teoria um pouco mais óbvias, que acho que ele viu muito, sei lá. Exemplo, eu vi, não sei, propensão marginal a consumir. Então, quanto que do consumo, quanto que da renda é consumida? Acho que esse é o tipo de coisa que é bem batida, então talvez o aluno consiga, mas coisas que são menos batidas, talvez o aluno tenha mais dificuldade de integrar, tá? Então, acho que essa é uma habilidade importante. Outra habilidade importante é você ter essa intuição que já vem aí da teoria. A teoria te ajuda a te dar essa intuição para você no mercado de trabalho. E essa parte o aluno normalmente pensa, por exemplo, a gente vai ter em economia as econometrias, as matemáticas, etc.
Mas uma coisa que vem associado a isso é desenvolver a lógica. Então, na hora que você está fazendo os exercícios, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo a lógica para você construir, olha, um bloco de cada vez e resolver um problema, que é o que vai acontecer no mercado de trabalho. Então, também de resolver um problema, então você acaba desenvolvendo um pouco essa parte lógica, tá? Acho que são esses os elementos, assim, acho que uns que me vêm na cabeça no momento, acho que mais isso, para cobrir o curso inteiro, vamos dizer assim. É, eu acho que você trouxe assim, para mim um dos principais é já esse gatilho, esse start para as pessoas começarem a pensar o todo, sabe? Eu acho que esse é o grande eu acho que esse vai ser o grande legado aí do curso, né? Porque, enfim, a gente vai se deparar com várias teorias. Importante destacar aí também todo mundo que está escutando a gente, apesar, né, da gente falar bastante de cálculo, matemática, economia é uma ciência social, né? Porque a gente aplica tudo isso a pessoas, a comportamentos, a culturas. Então, eu acho que ter esse entendimento, essa sensibilidade de conseguir pensar é o que vai fazer da pessoa um grande economista, né? Porque ela vai ter toda uma caixa de ferramentas ali para trabalhar, que toda essa parte de matemática, de cálculos e lógica, mas você sempre vai ter que colocar ali as pessoas e aí tem toda uma complexidade quando a gente fala de pessoas, comportamentos, decisões e tudo mais. Mas eu acho que a grande sacada é essa questão de você conseguir pensar, de você conseguir extrapolar essas coisas que eu acho que o curso vai provocando bastante a gente e eu gosto bastante, principalmente porque é um curso ligado ao nosso dia a dia, né? É aquilo que a gente vê no jornal, é o nosso consumo em qualquer mercado, em qualquer produto, são as nossas próprias decisões financeiras e econômicas e ela está toda norteada ali dentro do curso, então eu acho isso muito enriquecedor. Diria até que talvez a gente poderia ter uma mini introdução de economia nas escolas, para as pessoas entenderem um pouquinho do mundo que elas vivem, né? Mas, professor, a gente já indo aqui um pouquinho já para os nossos finais, queria aqui pedir a sua mensagem. Primeiro, qual que é o seu incentivo para as pessoas que pretendem estudar ciências econômicas? Olha, eu acho que um ponto interessante, ligando com o que você comentou antes, é justamente isso. Você vai aprender várias teorias em várias partes, então desde finanças públicas, sei lá, economia financeira, políticas públicas, etc. Então, quando você se depara com um problema, você tem ali uma caixa de ferramentas e é encontrar a ferramenta adequada para o seu problema. Então, acho que o curso de economia pode te ajudar a te preparar para diversas áreas distintas e você acaba pensando de um jeito que a gente acaba chamando de economês, né? Então, você acaba pensando com alguns palavreados, com uma certa estrutura, que vai acabar sendo moldada pelo curso. Então, te dá uma estrutura para você pensar o problema de uma maneira diferente do que, sei lá, que você teria pensado antes da faculdade, etc. Então, acho que é interessante de você poder encaixar o curso em diferentes aspectos da vida ou dos seus problemas ou dos problemas de trabalho, etc. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Acho que o interessante de você acabar escolhendo economia é que também você tem, acho que comparado com olhando para a média das áreas que você poderia escolher do curso, acho que é uma área que tem boa empregabilidade, um bom salário médio, tá? Acho que então esse também é um incentivo. E normalmente o aluno ele acaba sendo cooptado por alguma parte de economia, porque como tem várias áreas muito distintas, você vira e fala assim, pô, não gosto de, sei lá, não gosto de finanças públicas, pô, mas eu gostei de políticas públicas. Ah, eu não gostei de, sei lá,
de estatística, mas eu gostei de finanças públicas. Beleza, vou trabalhar ali com reforma tributária, etc. Então, você consegue ser cooptado por várias áreas. Eu não gostei disso, mas eu gosto de história econômica. Beleza, tem várias áreas distintas para você se dedicar. Então, você pode focar nas diferentes áreas possíveis. E acho que nesse ponto, sei lá, a minha opinião é que acho que economia é um curso, na média, um pouco mais fácil de gostar do que outros, no sentido que você tem várias áreas distintas, tá? Falando nesse ponto. Entendi, professor. Realmente, economia é um curso muito amplo. A gente vê muitas áreas, tanto da matemática, estatística, econometria. Depois a gente olha para o outro lado, história econômica geral, formação econômica do Brasil, formação econômica da América Latina. Então, é um curso que te abrange diversos aspectos, te dá uma visão 360, né? E agora, para a gente finalizar, professor, uma última pergunta. Qual é a recompensa de se formar nesse curso de ciências econômicas, na sua visão? Olha, eu acho que eu comentei até antes. Eu acho que se você vai para o mercado de trabalho, é uma área que tem um bom retorno. Na hora que você pega o salário médio das profissões, acho que economia tem um bom retorno, um bom salário, tá? E tem uma boa empregabilidade, tá? Além disso, se você for para a área acadêmica, acho que é uma área que tem inserção em outros cursos também, que se você quiser seguir a área acadêmica, se ser professor em outros cursos, acho que dá também tranquilo, tá? Tem alguma inserção, acho que tem cursos que tem outras áreas que tem bastante inserção, mais inserção do que economia, tá? Mas acho que economia tem uma boa inserção. E normalmente eu digo da empregabilidade do salário, que eu acho que é uma coisa que normalmente a pessoa, sei lá, eu quando estava ingressando na faculdade, era uma coisa que eu pensava bastante. Eu imagino que quem ingressa também está pensando bastante nisso. Exato, as pessoas já vão amadurecendo, né, e vindo os boletos, e aí todo mundo muito vai pensar nisso. Acho que talvez esse é o pensamento inicial, mas depois você vai amadurecendo, vai entendendo o mercado, vai ganhando dinheiro, e aí depois você consegue adequar essa necessidade financeira com alguma coisa talvez que a pessoa goste mais. Aí ela vai equilibrando a jornada profissional dela, né? Se ela já estiver na área econômica, como pesquisador, aí ela, né, tem um longo pavimento aí, já está dentro da área. Se ela decidir mudar também, perfeito, tudo aquilo que você aprende sempre vai ser utilizado em algum momento da sua vida. Então, com ensino-aprendizado, você nunca vai perder. Professor, queria agradecer a sua participação, por você ter aceitado, topado aí o convite. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Ele vai servir aí para várias outras pessoas, tá? Então, em nome do time aí, muitíssimo obrigado por ter aceitado e entrado aqui com a gente no bate-papo. Obrigada, professor. Foi muito excelente o bate-papo. A gente foi muito engrandecedor. Espero que outras pessoas também acompanhem esse bate-papo e também consigam tomar uma decisão melhor a partir disso. Não, obrigado pelo convite aí, valeu o interesse, espero que tenha ajudado, espero que ajude as pessoas, os ingressantes também. E achei interessante a iniciativa, tá? Show de bola! Eu gostaria de agradecer a todos você aí que nos escutou. Até a próxima aula. Fui!